Oi pessoal, tudo certo? Eu sou a Julia Dani e esse é o canal Orquídea de Darwin, onde eu falo sobre ciência, biologia, botânica e um pouquinho de história. O vídeo de hoje envolve uma pergunta muito popular. Quem aí nunca se viu presenciando ou no meio de uma discussão sobre o tomate ser ou não ser uma fruta? Spoiler, sim, o tomate, assim como a moranga, a abobrinha e as pimentas, são frutas, tá? E ao longo desse vídeo vocês vão entender melhor por quê. Então vamos começar o vídeo com alguns conceitos básicos. O que é um fruto, da onde que vem, para onde que vai, para que serve, enfim. Bom, os frutos, eles estão presentes basicamente nas plantas que fazem parte do grupo das angiospermas, que são todas aquelas plantas que possuem flores e frutas. A principal função dos frutos é proteger as sementes. Eles possuem algumas outras funções, como facilitar a dispersão, né? Mas o principal objetivo deles é a proteção das sementes, que são o embrião da planta. As flores possuem verticilos florais, tá? Isso inclui algumas estruturas, né, como os estames, os ovários e tudo mais. Essas estruturas, elas vão ser responsáveis pela fecundação da planta. Então nós temos o pólen, que carrega os gametas masculinos da planta, e ele vai fecundar os óvulos que estão presentes no ovário ali da planta, né, que está ali no meio da flor, geralmente no meio, né, mas enfim. O ovário, que é a estrutura que posteriormente vai acabar se transformando em fruto, ele pode possuir uma câmara só, ou uma câmara com várias divisões, ou pode também ser um ovário, vários ovários ali juntinhos, mas isso eu vou explicar melhor em outro vídeo. Então, basicamente, pensem no ovário como uma câmara, tá? Com ou sem divisões ali no meio, tá? E essas divisões, essas câmaras, nós chamamos de lóculos. E cada câmara vai ter os óvulos, e ela pode ter um ou mais óvulos, vai depender aí da espécie da planta, dentre outros fatores, tá? Depois que os gametas masculinos aí das plantas fecundam os óvulos, esse ovário ele vai sofrer diversos processos, né, que envolvem aí uma série de hormônios vegetais, e eles vão começar a se desenvolver. E isso posteriormente vai virar um fruto. Então, como eu falei, o fruto ele é basicamente o ovário desenvolvido, tá? É por isso que esses frutos que eu citei antes, né, o tomate, a berinjela, a abobrinha, até mesmo a moranga, né, e os pimentões e as pimentas são considerados frutos, tanto que se a gente conseguir cortar eles no meio, a gente pode observar várias sementes ali dentro, né, que são os óvulos fecundados, e alguns têm até as divisões, que são os vários lóculos, tá? É por isso que eles são frutos. Culturalmente, nós acabamos dividindo os frutos comestíveis por nós em frutas, que são aqueles que têm o sabor mais doce, digamos assim, e os legumes, que são aqueles salgados. Mas até essa categoria aí dos legumes não tem muito a ver não, porque se nós prestarmos atenção em algumas coisas que estão nessa categoria, nós encontramos legumes que são outras partes aí da planta, né? Como, por exemplo, o brócolis e a couve-flor, que são as flores, né, dessas plantas, e também a alface, a couve, que são as folhas, né? Bom, então, o que seriam os legumes? Os legumes, na botânica, são tipos de frutos. Eles estão presentes principalmente na família Fabaceae, ou Leguminosae, que possuem como característica a presença de frutos no formato de vagem. E essa vagem, ela tem um só lóculo, ou seja, uma só divisão, com vários óvulos dentro, várias sementes. Então, a vagem do feijão é um fruto, já o feijão é uma semente. Então, quando a gente abre lá a semente no meio, a gente consegue ver que ela não tem nenhuma divisão interna, né? Ou seja, ela tem um lóculo só. E aí nós vamos encontrar várias sementinhas, vários óvulos. Nós temos também a soja ou a vagem, que são outros exemplos aí de leguminosas. Nós ainda temos, na categoria dos legumes, algumas partes vegetais que são, na verdade, raízes e caules, que é o caso da batata inglesa, batata doce, a cenoura, o nabo. O
que acontece é que existem plantas que são nativas de determinadas regiões do mundo que possuem um período do ano com escassez de recursos. Ou seja, se a gente pegar, por exemplo, o inverno, vai ser muito frio, vai ter menos luminosidade, e aí essas plantas, elas normalmente desenvolvem algumas estratégias para lidar com essas estações do ano. Uma dessas estratégias é reservar energia na forma de amido. Então, o que elas fazem? Durante a primavera e verão, quando tem muita luminosidade e é quente, elas vão produzindo muita energia, né, através da fotossíntese, e vão armazenando isso em formato de amido em alguns órgãos, que são chamados de órgãos de reserva, que podem ser as raízes ou os caules, entre outras estruturas. E aí, quando chega o inverno, elas perdem as suas folhas, ou seja, elas não conseguem mais realizar a fotossíntese para obter energia, e aí elas vão sobreviver a partir dessas reservas. Então é igual a gente, né? A gente armazena energia na forma de gordura e as plantas armazenam energia na forma de amido. E aí a gente vai lá e arranca e come, porque é uma delícia, né? Bom, e aí nós temos, basicamente, na categoria aí dos legumes, né? Raízes tuberosas e tubérculos. São exemplos de raízes tuberosas a beterraba, o nabo, a cenoura, né, dentre outros legumes. E aí essas plantas, elas reservam amido nas suas raízes. Então, na verdade, o que a gente está comendo não é um fruto do tipo legume, né? E sim uma raiz com reserva de amido, tá? Já a batata inglesa é um tubérculo. Isso porque ela é um caule subterrâneo. Como assim, Julia, caule subterrâneo? Isso não seria uma raiz? Não, não é uma raiz. Isso porque quando a gente deixa a batata inglesa vários dias lá, parada na fruteira, ela começa a desenvolver brotinhos, né? Esses brotinhos na botânica são chamados de gemas. E emitir brotos é uma característica presente nos caules. As raízes, de forma geral, não emitem gemas ou brotos. Logo, a batata inglesa é considerada um caule subterrâneo que reserva energia, ou seja, um tubérculo, certo? Então, sim, a batata inglesa é um caule. Bom, e aí nós temos também algumas frutas que nós chamamos de frutas, mas na verdade são pseudofrutos, frutos compostos, né? Existem muitas categorias, mas isso é assunto para um próximo vídeo, certo? Então, se você gostou desse vídeo, já peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like e me seguir lá no Instagram, que é Orquídea de Mundo Darwin. Lá tem posts de segunda a sexta sobre botânica e outras temáticas, e eu acho que vocês vão gostar, certo? Até mais!